Ok. Avisa, então. Boa noite, gente. Vamos começar a segunda parte da palestra aqui agora. E todo mundo está conseguindo ouvir? Tudo certo? Estão me ouvindo? Eu tô Só um segundo, ouvindo. professora, porque eu tenho um delay. Aí, Tá, só esperar. tá. Enfim, aí me avisa quando for para começar. Já responderam aqui que estão ouvindo. Beleza. Ah, Então, gente, essa é a professora Patrícia Debs, professora da UFS e do Departamento de Medicina Social, dermatologista e rancenologista. E ela fala um pouco de orcaide. É assim que fala, né, professor? Orchid. Orquídea. Não, Que orchid. a outra professora estava falando que tem muitas terminações, terminologias diferentes. É. Bom, então vamos começar. Boa noite a todos. Então, eu gostaria de agradecer o convite da Liga Acadêmica de Carreiras Profissionais, da UFES, também a indicação da professora Ingrid para estar falando de Orchid. E realmente, quando me pediram para falar de Orchid, a primeira coisa que eu fiz foi lá conferir qual seria a pronúncia correta, porque você escuta orquídea, orchid, orcide, e pelo que eu consultei, a pronúncia correta é orchid. Bom, também muita gente não conhecia o que, né, a terminologia e nem o que é, para que serve, do que se trata. Muitas pessoas me perguntam, mas do que se trata? Então, diferentemente do currículo Lattes, que já é mais popular, porque é um tipo de currículo utilizado no sistema brasileiro, pelo MEC e as instituições brasileiras, o ORCID é um tipo de currículo eletrônico internacional, de abrangência internacional, como eu vou mostrar para vocês. E vou mostrar também as diferenças. Depois eu andei pesquisando como que eu ia falar do ORCID para vocês, e, enfim, defini esse formato aqui, até pelo nível acadêmico que eu estou imaginando aqui, mais estudantes, né, universitários. Então, vocês vão ver que eu trouxe um formato de apresentação de ORCID que vocês podem usar, né? Tá bem? Bom, quem não me conhece, então, eu sou Patrícia Debs, sou dermatologista, professora titular do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal do Espírito Santo desde 2002. Bom, e o que quer dizer ORCID? ORCID é um acrônimo, né? Ele quer dizer Open Researcher and Contributor Identifier. Bom, é um sistema para que todos os participantes acadêmicos de bolsas de estudo, inovação, que possam ter aí o seu currículo num formato internacional e podem estar conectados de maneira única, junto com as contribuições e afiliações através de disciplinas e fronteiras. Então, o ORCID, a tradução dele é exatamente esse acrônimo, como eu li para vocês. É uma organização sem fins lucrativos, ele vem funcionando desde 2002, desde 2012, é um registro permanente confiável de autores e colaboradores, e a gente vai ver que ele serve tanto para o pesquisador individual, quanto para as organizações, instituições de ensino, recrutadores, empregadores, então tem várias funções. É um tipo de currículo que não tem fronteiras, né, disciplinares, serve para exatamente todas as áreas, todos os locais do planeta, nacionais e institucionais. É aberta a qualquer organização que tenha interesse em comunicações de pesquisa e acadêmicas. Tem aqui uma pessoa pedindo para ser admitida. Para ser admitida, está vindo na minha tela, tá? Deixa eu admitir aqui, senão eu não consigo passar. Você consegue passar aí, gente? Não estou conseguindo passar aqui. Eu passei aqui.
Obrigado. Pode passar o slide? Eu não... passei, consegui. Desculpa. Bom, então, o ORCID, como eu disse, o seu ORCID ID é um identificador exclusivo que o distingue de todos os outros pesquisadores, mesmo quem tem o mesmo nome semelhante. E vocês vão ver um pouquinho mais adiante, na hora que eu for correndo com os slides, qual o mecanismo que ele tem exatamente para trabalhar os homônimos, né? Então, o ORCID fornece as seguintes funções gratuitas. Eu vou colocar aqui, destaquei as 3 funções gratuitas a nível de pesquisador individual, que é o que eu acredito que seja o objetivo para essa aula. Eu não estou falando para organizações, mas para pesquisadores individuais. Então, os indivíduos podem se registrar, manter e compartilhar seu identificador ORCID e dados do registros associados ao ORCID. Indivíduos podem receber atualizações a seu registro ORCID, tais como conexões a manuscritos publicados, em que incluíram sua ORCID ID durante o processo de envio e revisão. Eu vou explicar. Indivíduos podem inserir nomeações para grupos de nomeação e grupos de trabalho. Bom, então, ORCID ele é sustentado financeiramente pelas taxas de associações dos membros da organização que vem de todos os setores da comunidade de pesquisa. Associações, financiadores, editores, repositórios, organizações de pesquisa, instalações e muito mais. E para o indivíduo, para o pesquisador, é gratuito, ok? Então, nunca foi cobrado, não é o objetivo do ORCID cobrar para ninguém, assim como é o currículo Lattes, é totalmente gratuito. Não usam jamais essas informações, os dados que o ORCID recebe de cada pesquisador para nenhum tipo de publicidade. O ORCID não tem receita com publicidade, então não precisa a proteção de dados individuais. Na verdade, o ORCID não usa, mas os seus dados são públicos. Bom, ou seja, a ORCID fornece um identificador digital persistente que o distingue de qualquer outro pesquisador e, através da integração em fluxos de trabalho de pesquisa-chave, como a submissão de manuscritos e subsídios, suporta ligações automatizadas entre você e suas atividades profissionais, garantindo que seu trabalho seja reconhecido. Então, isso eu tirei lá do site do ORCID, quando ele tenta explicar para que serve, enfim, quais as funções do ORCID, mas traduzindo aqui para vocês, é o seguinte, o pesquisador ou um profissional de qualquer natureza, nem vou dizer pesquisador, ele quer que seu trabalho seja conhecido e reconhecido. Então, eu vou falar agora a nível já de pesquisador, né? Ou de alguém como eu, como vocês, que querem produzir alguma informação, produzir conhecimento, e você quer divulgar esse conhecimento. Então, normalmente, muitas áreas acadêmicas, a gente produz um trabalho, e esse trabalho geralmente é escrito, é publicado, é um artigo. Então, o que o ORCID faz para você? Ele divulga o seu trabalho. Então, ele divulga porque ele conecta o seu trabalho com várias outras redes, como eu vou explicar mais adiante. Então, quando eu publico, quando eu faço um trabalho, eu publico, o meu objetivo é mostrar o meu trabalho e ser citado. Quando eu sou citado, eu sou reconhecida, o meu trabalho é reconhecido a nível de importância. Então, ele já se mostra um trabalho relevante a partir do momento que eu sou citada. A gente vai ver isso lá no final da aula, quando eu vou falar qual a importância de pesquisa para uma universidade. Bom, então, aqui está o ORCID. Eu vou tirar a minha fotinha aqui, peraí. Eu não consigo tirar esse negócio. Aqui, só para dar uma ideia do ORCID para vocês, ele tem, olha só o número de inscrições no ORCID, 8.682.003 inscrições no ORCID. E do que se trata isso, esses 8.682.002 inscrições? Se tratam de ORCIDs ativos. E de pesquisadores individuais, né, ele tem aí a conta de 1.659.587 pesquisadores ou profissionais
individuais que têm ORCID. E os outros? Os outros são as instituições, identificadores, organizações, agências de fomento, de financiamento, revistas, jornais científicos, todos os outros componentes que precisam do ORCID. Bom, parando um pouquinho para fazer aquela reflexão, antes da gente entrar propriamente de como eu vou fazer o meu ORCID. Agora que eu acho que eu já trabalhei um pouquinho tentando te convencer que o ORCID é importante, que muita gente tem ORCID, e vou continuar te convencendo ao longo dessa apresentação, eu vou só dar uma pausazinha aqui para falar desse nosso momento, estudar em casa, né? Então, muitos têm se cobrado o que eu vou fazer nessa quarentena, e nós acabamos que nós nos superdimensionamos as nossas atividades e queremos fazer de tudo. Então, aqui nós estamos no centro dessa bagunça toda aqui, que eu tento trabalhar, como eu vou trabalhar. Então, eu quero trabalhar, estudar, eu quero produzir, eu quero estar junto com o professor para publicar, eu quero escrever um capítulo de livro com ele, eu quero produzir um artigo. Agora tem iniciação científica, eu também quero um projeto de iniciação científica. Então, quero estudar as disciplinas, o conteúdo das disciplinas, eu quero estudar para a prova que vem aí de residência, a gente nem sabe o que vem, mas vem, ou seja, a gente tem muita coisa para fazer, né? E aí a gente tem que começar a trabalhar várias outras situações, organizar nosso espaço, organizar como que nós vamos fazer para dar um relaxamento, para alternar entre uma atividade de relaxamento com trabalho. Tem gente que acha que estuda 50 minutos para 20. Como que eu vou resolver meus e-mails, minha caixa de e-mail, como que eu vou resolver minha rede social. Então, tem uma hora que eu tenho que dizer não para a rede social. Tem aquelas pessoas que ficam o tempo todo no computador, eu me identifico com elas, ou eu estou o tempo todo no celular, ou eu estou o tempo todo no computador. Então, eu só tenho noção disso quando a primeira palavra-chave aí, pessoal, o Shakespeare, chega para mim e reclama atenção. Ou a minha filha mesmo fala, mãe, pelo amor de Deus, chega, sai desse computador. Então, eu fico, realmente, eu sou workaholic, eu trabalho o tempo todo, eu sou addicted, então eu realmente tenho que ter cuidado. Então, esse é o nosso momento que a gente tem que fazer esse planejamento. E por que eu trouxe isso aqui? Porque o ORCID, ele me lembrou um pouco isso tudo aqui. É quando eu comecei a preencher o meu ORCID melhor para poder trazer aqui para vocês, já tinha um pouco de ORCID, trabalhei um pouco mais, procurei saber um pouco mais, não sou especialista em ORCID, fui atrás dessas informações para trazer aqui para vocês, né? Mas, enfim, mais uma vez, a palavra-chave, a primeira que me pediram é Shakespeare. É o nome desse cachorrinho lindo aí. E aqui está. Nós vamos fazer agora a inscrição aqui no ORCID. Eu acho que vocês depois ir lá no orcid.org. Eu sugiro que todos façam, já comecem a cultivar seu ORCID. Bom, e aí criando a sua conta, vai ligar um endereço de e-mail, uma senha, e aí ele vai te mandar aquele e-mail confirmando, você confirma, e o passo adiante vai ser fazer o seu registro, que você acabou de registrar seu e-mail. Você aí, então, passa para o seguinte passo, o segundo, que é adicionar suas informações, e depois, enfim, usar o ORCID se conectando. Nessa sua configuração da conta, você vai aí estabelecer as preferências de e-mails, assim como qualquer outra conta de rede social ou de currículo, assim como o Lattes também, e a preferência de idioma, registrar a senha, preferências de privacidade. Ele aqui, diferente lá do Lattes, ele vai te dar essa opção de preferência de privacidade para cada informação que você inserir. Eu vou mostrá-la para vocês, assim como é o Facebook, assim como é o ResearchGate, então ele te dá essa opção. Então, às vezes, você quer colocar lá uma informação, você coloca a informação, mas para aquele específico objetivo que você quer apresentar seu currículo, você não quer expor aquela específica ou informação. É só você desativar e colocar aquele cadeadinho lá, que ela não vai aparecer.
Enfim, e aí você vai fazer a configuração da sua conta, depois você vai, por exemplo, acessar as organizações confiáveis. Esses aqui você vai uma por uma. O Clarivate é a mesma coisa que o Researcher ID, que é a mesma coisa que o EndNote. Então, eles hoje formam um conglomerado de banco de dados, e você vai e ativa quando você vai em um. E ativa, eu nem vou ficar falando muito nisso não, porque eu vou ensinar depois vocês fazerem de outro jeito. Isso aqui é para quem já tem muitos artigos publicados e já tem essas bases de dados já com seus nomes, seus artigos lá, e aí você vai fazer a captura dessas informações. No Crossref, é tudo que tem DOI, então fica no Crossref. Ele começou a funcionar em 2002, e com o DOI, né? Lembra do DOI, que é o Digital Object Identifier. Ele atribui um número único e exclusivo a todo e qualquer material publicado. Textos, imagens, livros, relatórios, o DOI, então, ele é utilizado, e tudo que tem DOI fica num grande banco de dados chamado Crossref, né? Então, você vai lá no Crossref também e você vai autorizar que o seu ORCID fique conectado ao Crossref. Ele não faz retroalimentação, diferente do Clarivate, que faz retroalimentação. Ou seja, tudo que tem no Clarivate vem para o seu ORCID, tudo que você coloca no seu ORCID vai para o Clarivate. Mas o Crossref, às vezes, de vez em quando, você tem que ir lá e ativar. Calma que eu depois ainda vou explicar. Então, aqui o Cielo, a base de Cielo, que é, por exemplo, tudo que tem lá no Google Scholar, o Google Acadêmico. Mesma coisa, o Google Acadêmico é diferente, você não tem um link que você autoriza para trazer aqui para o ORCID, você tem que, de vez em quando, ir lá salvar no Bibitex, que eu vou te mostrar como que faz, e você vem aqui e salva no seu ORCID. O Scopus é da Elsevier e funciona também em conexão com o ORCID. Então, são várias organizações, quando eles chamam organizações confiáveis, são várias organizações que são grandes bancos de dados, que têm jornais científicos, revistas, que você vai e libera aqui quando você for publicando nessas grandes redes, né, de jornais científicos, ele encaminha automaticamente, algumas sim, outras não, suas informações, as informações da sua publicação para alimentar o seu ORCID. Bom, e aqui está, então, a nossa página da primeira página, né, do ORCID. Aqui não está aparecendo, mas a primeira, eu acho que é porque isso aqui está aqui na frente, deixa eu ver. Aqui, ó, voltando aqui. Essa aqui, enfim, você vai registrar o seu nome, depois eu vou mostrar que você pode registrar várias combinações do seu nome, o nome que você já teve, tem gente que casa e muda o nome, enfim, eu vou mostrar que isso tem como resgatar todas as publicações que você tem, às vezes até com outro formato de nome. E você escolhe aqui o idioma, escolhe aqui logo o idioma, põe português, só para facilitar você criar a sua conta, para quem ainda não domina muito bem inglês. Mas as informações que você vai colocar no ORCID, elas devem ser em inglês, porque o ORCID, ele é um currículo destinado às instituições internacionais. Porque se você for usar o Lattes é utilizado no Brasil. O Lattes tem uma versão em inglês? Tem uma versão em inglês. Mas o currículo que lá fora ninguém conhece o Lattes, então as pessoas, se você for, enfim, publicar, eles vão te pedir o número do seu ORCID. Ah, desculpa, eu esqueci de falar. O ORCID, quando você se inscreve, ele gera um número para você. É uma sequência de 12 números que ele vai te dar, que é única, apenas sua. E esse ORCID, então, você guarda a senha, porque quando você for publicar, por exemplo, numa revista, num jornal científico, ele vai te pedir seu ORCID. E aí você já tem para fornecer. Bom, então essa aqui está o ORCID, né, que é a sua página pública. Daqui ele tem uma versão, como que o seu ORCID vai aparecer nos outros
sites, daí você pode, inclusive, colar, se você tiver um outro site, tiver um blog, você pode colar, que ele passa para essa forma, né, de mostrar o seu ORCID ID em outras páginas. Ele tem uma versão que você pode publicar, que você pode imprimir. Essa versão impressa, assim como tem lá no Lattes, você às vezes está fora do país, ou uma instituição que ela pede o seu currículo impresso ou em algum outro formato, que não seja o formato eletrônico, que ele não queira entrar aqui nessa página, você pode simplesmente fazer o resgate do seu ORCID num formato para impressão. E também esse formato você pode imprimir ou pode salvar, né? Então, tem essa vantagem. O ORCID também te dá uma outra vantagem, que ele gera para você um QR Code. Esse QR Code você pode colocar no celular, na sua assinatura de e-mail, você pode colocar, enfim, exibir como você quiser. Basta utilizar o QR Code de um celular que ele cai no seu ORCID. Que mais? A biografia, aqui no começo ainda, tá? Então, a biografia, assim como é lá no Lattes, você tem um espaço X, eu usei bem pouco aqui do espaço que eu tinha direito. E, como eu disse, coloque a sua biografia em inglês, né? Procure redigir direitinho, se tiver dúvida, use uma ferramenta de tradução, não tem problema. Pode usar o Grammarly, por exemplo, para conferir, para ver se está tudo ok. E, enfim, mas apresente a sua biografia em inglês, né? Bom, então, por que eu preciso de uma conta no ORCID? Primeira coisa é simplesmente porque os periódicos vão te pedir. Então, quando você for mandar para publicação, ele vai pedir o ORCID de cada autor do artigo. Então, para começar, você vai precisar do ORCID para isso. E depois, agora eu vou mostrar para vocês outras razões porque o ORCID faz essa super interação. Eu vou mostrar daqui a pouco. Bom, então eu já falei que aqui vai aparecer o nome que você quer. Meu nome não é esse, meu nome é Patrícia Duarte Depes. Ups, volta aqui. Mas eu sou mais conhecida como Patrícia Depes, e aí eu quero, então, deixar aqui apenas a forma que eu prefiro ser chamada. Aqui, mais uma vez, escolha o idioma, depois você volta para o inglês, se precisar, mas, enfim, a biografia que a gente já falou também da sequência numérica, que é a minha identificação, já falei do QR Code. Agora, aqui tem uma outra coisa muito interessante que o ORCID tem e que eu saiba o Lattes não tem ainda, só se for recente, que é uma possibilidade ele te pede uma possibilidade dos outros usos do seu nome e sobrenome. Então, eu, por exemplo, como eu disse para vocês, meu nome é Patrícia Duarte Depes e eu posso vir aqui e registrar. Olha, tem artigos que saiu Depes PD, Depes P, Depes, Patrícia Duarte, Depes P.D. Patrícia Duarte Depes por inteiro, Patrícia Depes, Patrícia D. Depes em ponto, Patrícia D. E por aí vai. Então, você pode, aí tem gente que tem, às vezes, 3, 4 sobrenomes. E, às vezes, omite um sobrenome aqui, o outro acolá, e quando vê, né, tem artigos publicados com o nome de várias formas. Então, você pode reunir aqui, porque ele vai capturar todas essas formatações. Isso é muito interessante. Então, ele vai capturar para você todas essas formas em que seu nome já pode ter aparecido por aí, inclusive homônimos, aqui que eu falei, e inclusive nomes que foram modificados com o casamento, né? Às vezes a pessoa inclui um nome, às vezes ela subtrai o outro, inclui um, às vezes mantém tudo, acrescenta do esposo, enfim, essa é uma opção que o ORCID te dá. Ok, vamos passar adiante. Sim, aqui tem essa primeira página que já é do emprego, né? Então ele começa logo te perguntando do seu emprego.
No caso de vocês, que eu acredito, né, que a maioria aqui ainda é formado por estudantes, pode ser que deixe isso em branco, essa parte em branco. No meu caso aqui, desde 2002, Universidade Federal do Espírito Santo, eu sou consultante dermatologista no Instituto Pele, minha clínica privada, que foi até 2018. Dei aula na Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, dei aula na MSCO, né, do ano de 99 a 2002, quando entrei na universidade. Então, isso tudo eu vou clicar aqui, adicionar emprego, e vou aí alimentando o Orchid com as minhas informações. Tentando passar aqui, gente. Ok. Então, e quanto aos outros bancos de dados de pesquisadores? É muito interessante o Orchid por causa disso, porque ele consegue integrar. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Então, por exemplo, o Scopus, ele autoriza, como eu disse, ele retroalimenta o Orchid. Você vai lá, autoriza, lá no banco do Scopus, autoriza que o Scopus mande para o Orchid as suas publicações. Então, tem alguns bancos de dados, como eu já disse, que ele manda informação. O currículo Lattes, ele é interligado com o Orchid, o ResearchGate pode ser interligado com o Orchid, ou seja, a minha sugestão para vocês é crie contas em todas que você conseguir fazer e vincule-as, porque inclusive o Google Scholar, como eu falei, o Google Acadêmico, você pode vincular. Bom, ainda naquela página, né, que a gente viu aqui para cima, que era emprego, aqui tem palavras-chave, né? Daí, outra coisa do Orchid também interessante é que você não tem limite, você pode registrar aqui um número grande, né, de palavras-chave e ele vai buscar aí, inclusive, te conectar com outras pesquisadores. Se alguém procurar pelo Orchid, pela palavra-chave do currículo, então inclua o maior número possível de assuntos do seu interesse, dos que você trabalha. Também ele te dá essa alternativa de você registrar onde mais você tem o website, né? O que é muito interessante. Então, aonde mais eu tenho website, eu aí vinculo com o meu currículo Lattes. Desculpa, ok. Eu incluo aí o currículo Lattes, então, com um clique aqui, eu caio no meu currículo Lattes. O Facebook, eu também posso linkar aqui, clicando aqui, a pessoa que abriu o meu Orchid, ela pode clicar aqui e ir no meu Facebook, ResearchGate, o LinkedIn, onde consta a minha página lá da UFES, né, do Centro de Ciências da Saúde. Sou dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, também tem uma página lá, eu posso linkar aqui e daí leva para lá. Então, só prestar bem atenção, quem quiser colocar o link de sua rede social, para não colocar nada em desacordo lá na rede social com o seu currículo, ou nada que não possa ser exibido para aquela pessoa que está procurando o seu currículo. Então, ficar atento a isso, né? Conforme for, deixa o seu Facebook, ou não registra aqui, mas só ter isso em mente. Aqui você também coloca os e-mails nos quais a pessoa pode te procurar, enfim, tá tudo aí. Bom, aí você vai colocar, tem uma página, educação e qualificações, Education Qualifications. Aí você vai aqui, ó, Add Qualification, clica ali, ou adicionar educação, tá? Então, você pode adicionar uma qualificação ou um grau de graduação ou pós-graduação, ou um curso que você tenha feito, por exemplo, aqui eu fiz recentemente na França, concluí um curso que lá eles chamam de diploma em Technique Osteoarchéologique, na Université Versailles Saint-Quentin-Yvelines, Versailles, na França. E aqui eu venho, mesma coisa, posso adicionar isso aqui. E essa flechinha aqui do lado, aqui não, porque aqui eu salvei. Mas se eu tivesse no link mesmo
do ORCID, a pessoa que está me procurando ou querendo a informação sobre esse curso, ela vem aqui, clica aqui e que vai abrir tudo que eu adicionei ali. Então, eu posso adicionar os objetivos do curso, a carga horária, do que se trata esse curso, tudo eu posso colocar ali em mais detalhes, tem um espaço para isso. Então, eu vou adicionando aqui o meu primeiro pós-doutorado, né, na London School of Hygiene and Tropical Medicine em Londres, a mesma coisa. Se clicar aqui, vai ter um pouquinho mais de detalhes dessa minha qualificação. Aqui o meu doutorado, aqui o meu mestrado. O meu mestrado foi na UFES, eu sou da primeira turma de pós-graduação em doenças infecciosas e eu fui a primeira aluna do mestrado da UFES de doenças infecciosas a defender a tese. Então, eu defendi em 1998 e aí, enfim, eu vou registrando tudo aqui. Bom, aqui e vai, por aí vai, até chegar à graduação de medicina, né, que eu graduei em 1993 e aqui, então, eu registro como education. Aqui também aquele outro detalhe que eu tinha falado para vocês da privacidade, né? Então, eu deixei tudo aqui que pode ser visto por público em geral. Então, se eu quiser restringir ou se eu quiser que somente eu veja aquela informação naquele momento específico. Também não tem por que eu colocar uma informação que eu nunca vou querer mostrar. Então, nem precisa colocar, mas enfim, aqui você tem essa opção para cada item, cada informação que eu adiciono no meu ORCID. Aqui é um outro espaço que você pode colocar prêmios. Então, vamos a nível agora, né, de vocês, acadêmicos. Você apresentou um resumo de um trabalho num congresso regional, local, brasileiro, internacional, seja lá o que foi premiado, tirou o prêmio, né? Isso é uma distinção. Aí você vai adicionar aqui Add Distinction. E aí você vai colocar prêmio tal, enfim. E posições que você foi convidada, pode colocar também. Eu fui plantonista convidado, isso, aquilo, se for o caso. Se não, ele vai entrar em outro local. Aqui, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, da La Roche-Posay Latin America Award, no ano de 2007, eu ganhei o prêmio em primeiro lugar do Research Project in Dermatology. Daí eu venho e coloco isso aqui, e se eu quiser escrever o nome do projeto, como é que foi isso, eu vou colocar nos detalhes. Ele fica sumidinho aqui, mas você pode esticar. Posições, Invited Position. Aí tem várias, né? Então, vamos supor, aqui eu sou chercheuse invitée ou pesquisadora convidada, honorária convidada na universidade tal, e por aí vai, e você pode adicionar aqui. Na vida acadêmica, isso cabe bem também, algum grupo de pesquisa, se você for convidado, então pode trazer isso para o nível em que vocês estão. Então, não, é só para dizer que existe esse local para você registrar essa informação. Não percam informações. Tudo que vocês fazem, que produzem de forma extracurricular, ela cabe acrescentando, enriquecendo o seu currículo. Procurem fazer, né, atividades extramuros, extensionistas, pesquisa, palestras, enfim, isso que vocês estão fazendo aqui agora, os organizadores, né, organizador de uma liga, de um evento como esse, todas essas informações, tudo isso te traz experiência, te gera um diferencial. Então, isso tem que ser registrado, ok? Além de todo mundo que assistiu o curso tal, é a mesma coisa. Então, tem local aqui no ORCID que você pode registrar. Bom, e aqui já para o meu nível profissional, que é o Membership and Service. Então, eu acredito assim, que, né, aqui no meu caso, eu sou dermatologista, sou membro da Sociedade Francesa de Dermatologia, da Academia Europeia de Dermatologia e Venerologia, da Sociedade Brasileira de Rancenologia, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Aqui eu coloco a data que deu início, que iniciou a minha atividade como membro. De qualquer forma, na hora que você preenche, que você coloca a sociedade,
O ORCID já tem essa sociedade lá, ele captura essa informação, ou você vai adicionar o URL que eu vou mostrar daqui a pouquinho como a gente coloca isso, e ele captura essa informação e ele já te conecta ali, ele mesmo descobre essas informações de uma forma automática, através dessa interligação com as outras fontes. Ok? Bom, aí vem uma outra parte, que é quando você vai inserir os seus trabalhos, né? Então, aqui inserir trabalhos, gente, cabe tudo. Eu devo dizer de novo, o ORCID, ele serve para todas as áreas e todos os níveis, né? Desde o secundário, enfim, todo mundo que quiser registrar a sua vida acadêmica, ou o seu trabalho, ou a sua vida profissional, em qualquer área da matemática, áreas de ciências biológicas, sociais, humanas, matemática, ciências exatas, da Terra, enfim, ele cabe informação, literatura, tudo, tudo, tudo. Então, enfim, aqui eu comecei, então, a colocar os meus trabalhos, mas nem cheguei a colocar. Depois eu vi a ampla e a grande variedade de possibilidades que o ORCID dá. E aí eu falei, não, nem vai dar tempo de fazer isso tudo até o dia da apresentação. E, enfim, deixei com o que estava lá já, mas devo dizer a vocês que tem muitas possibilidades. Bom, aqui a primeira que eu vou mostrar, você vai clicar aqui em adicionar trabalhos e vai abrir uma janelinha aqui, que ele te dá algumas opções. Como você quer adicionar esses trabalhos? Utilizando o DOI, utilizando conectar lá no PIBTeX. PIBTeX é o que ele gera o banco de dados do Google Acadêmico, né? Que é o Google, deixa eu ver se está aqui, que é o Google Scholar. Então, como que eu capturo pelo BibTeX, né? Você vem nessa partezinha, então quem não tem conta no Google Scholar, todo mundo tem alguma coisa lá no Google Scholar que fez alguma vez na vida. O que você tem que fazer é ir lá e formalizar a sua conta no Google Scholar ou Google Acadêmico. Aí põe lá a sua foto, registra seu e-mail, etc. Põe as palavras-chave, enfim. Daí você vem aqui nessa área aqui de configurar, deixa eu ver se está aqui, isso está aqui em configurações, você vai clicar aqui, mostre links para importar citações BibTeX. Clica aqui, salva aqui, ele vai gerar essa página aqui, exatamente essa página. Eu tenho que dizer que o Google Scholar, ele tem essa métrica, tá? A métrica também tem o Researcher ID, que é outro identificador de pesquisador, que também é gratuito, ele também tem métrica. E já o ORCID, eu não achei a métrica, ou seja, ele não fica fazendo comparações. Mas, de qualquer forma, voltando aqui, como que eu incluo o que está lá no Google Acadêmico no meu ORCID? Eu só venho aqui agora, clico em mais, separo, seleciono o que é meu aqui, o que não é. Daí, ele já te dá até o número de citações, olha que legal, né? O caso do Google Scholar. E aí você separa tudo aqui, salva, volta lá para o ORCID e o ORCID vai, então, adicionar via BibTeX lá, aqui, ó, conectar BibTeX. Clicando aqui, você tem um lugarzinho que ele pede para você salvar, você salva o que você salvou lá no Google Acadêmico aqui. E aí ele vai vir item por item, porque muitas vezes o que eu tenho no Google Acadêmico, eu já tenho aqui no ORCID, porque eu já inseri pelo DOI ou outro sistema. E aí você só elimina o que tiver de informação duplicada. Bom, a outra forma de inserir que é mais usada, eu já falei que é pelo DOI, eu vou mostrar como a gente faz. O DOI, você vai lá direto, autoriza o Crossref, em geral é assim, autoriza o Crossref, ele trazer tudo do DOI para cá, então ele já traz, olha aqui, ó, os artigos que todos já tem DOI, dessas revistas, revista A1, A2, B1, todas elas já têm DOI, tá? Então, captura por aqui. Se não, eu tenho como adicionar pelo DOI manualmente também, que eu vou mostrar para vocês. Também eu posso capturar lá no PubMed ID,
E o Bibitex eu já expliquei, e depois eu vou ensinar a fazer a conexão manualmente, principalmente para aquelas informações que você quer inserir, que não tem DOI, que não foi publicado num grande jornal, indexado, isso ou aquilo. Então, eu vou inserir essas informações manualmente. Bom, então aqui só para lembrar, tudo que tem DOI está aqui. Ok, eu consigo capturar. Não consegui capturar pelo Crossref, eu tenho uma outra possibilidade. Eu clico lá, venho aqui, copio aqui o DOI do artigo, por exemplo, jogo ele para cá, salvo ele aqui, ops, volta aqui, salvo ele aqui, e aí ele vai buscar aquele artigo e joga lá no seu ORCID. É tudo interconectado, como eu tinha falado, né? Então, esse aqui eu busquei lá no PubMed e peguei o DOI dele lá do PubMed. Ah, professora, mas o artigo que eu publiquei, a revista, ela não é indexada no PubMed, ela é indexada, sei lá, no Cielo ou algum outro, não tem problema. O Cielo, eu tenho uma conexão também com o ORCID, você só tem que ir lá autorizar. Não tem problema, porque o Cielo, ela é conectada com o Google Acadêmico. Então, se você joga tudo do Google Acadêmico para lá, provavelmente você já está jogando tudo ou quase tudo seu, tá? A outra possibilidade, como eu tinha dito também, é mandar as informações pelas informações do ID do PubMed. Aí você abre lá, é um artigo indexado, mas eu não sei se vocês estão percebendo, esse artigo aqui não tem DOI, tá? Então, ele foi publicado no ano de 2012 e essa revista, por algum motivo, ela não tem DOI. Agora já tem, mas nessa época não tinha DOI. Então, eu posso usar aqui o Permalink, copio, jogo lá e ele identifica o artigo ou o URL também. Bom, aqui é a outra forma que eu falei que eu acho que muitos vão utilizar esse tipo de... vão adicionar os seus trabalhos utilizando essa última ferramenta, fazer conexão manualmente. Porque, às vezes, foi num congresso local aqui, apresentou um trabalho, está nos anais do congresso, ou é um evento menor, e que, por acaso, não tem DOI, ou não tem um URL, não tem nenhum indexador. E aí eu posso... mesmo assim, eu posso colocar no meu ORCID? Pode. Lembra que eu falei que você pode colocar no seu ORCID quase tudo. Tudo que você tem é certificado. É lógico que, partindo da boa-fé, você vai lá e registra tudo que você fez. Mas, por bom senso, é bom você guardar o seu certificado, caso alguém precise ou te solicite, né? Então, bom, aí eu vou dizer que eu também já fui acadêmica como vocês. Eu fiz curso de medicina na UFES do ano de 1987 a 1993. Então, não sei se vocês estão adivinhando aqui quem sou eu, mas sou eu do cabelo comprido aqui. Então, na verdade, como que eu vou, como vocês, o que eu fazia quando acadêmica? Eu ficava como uma louquinha, né? Queria participar de projetos de pesquisa e de extensão, e participei. Projetos de pesquisa, de extensão com professores comecei lá na microbiologia, eu tinha bolsa de iniciação científica e um projeto que eu participei, que a gente acabou publicando, na patologia, e, por fim, na dermatologia, com o professor Carlos Clay, que é esse aqui, o professor Carlos Clay Coelho e o professor Luiz Fernando de Barros. O professor Carlos Clay Coelho é o fundador do PAD, do Programa de Assistência Dermatológica às Comunidades Pomeranas do Espírito Santo. Ele é quem fundou o PAD. E eu, a Daniela é dermatologista, esse aqui é infectologista, o Pagunga é dermata, ela é dermata. Enfim, quem queria fazer dermatologia na época se apresentava, o Dr. Clay acolhia todo mundo, e eu fui monitor uns 2 anos do PAD naquela época. Nós gerávamos muitos trabalhos, então, principalmente de ordem estatística, e com isso apresentávamos congressos locais. Esses trabalhinhos, né, eu posso, que me trouxe, né, na verdade, isso tudo me trouxe uma grande experiência, isso tudo me trouxe um aprendizado muito grande, é importante. Eu posso cadastrar no meu ORCID? Pode cadastrar no seu ORCID. Procure fazer o título em português e também traduzido em inglês, porque lembra, mais uma vez, isso é um currículo internacional. Então, sim. Esse aqui, por exemplo, também foi um trabalho que ele não tem DOI, ele não tem nenhum tipo de indexador, um URL, nada.
ele tem aqui registrado no LILAC, que é uma base de dados bem latino-americana, e eu publiquei ainda quando acadêmica, né, com um trabalho que eu realizei ainda quando acadêmica, em 1994. Posso colocar no meu ORCID? Posso colocar no meu ORCID. Ops. Aqui está. O melanoma maligno, estudo casuístico, retrospectivo, papapá. Por quê? Porque eu vou usar a ferramenta de introduzir manualmente. E aqui eu ainda posso vir, colocar o resumo do trabalho e tal. E eu vou fazer o registro de forma manual. E aqui, ainda, em 1992, quando eu estava na microbiologia, eu também ajudei na produção de um artigo. Posso botar no meu ORCID? Posso colocar no meu ORCID. Bom, aí, quando eu vou lá no adicionar trabalho manualmente, ok? Vai abrir essa janelinha aqui. E aí, essa janelinha, ele vai escolher uma categoria de trabalho, eu vou colocar publicações. Tipo de trabalho, artigo científico, artigo num jornal científico, ou um abstract num congresso, ou isso ou aquilo. Aqui ele vai me dar essa opção. Coloco o título, enfim, o título da revista, a época da publicação, a citação, se tiver URL eu coloco, enfim, aqui eu coloco as informações daquele trabalho, como eu coloquei aqui, ó, artigo de revista, Clinical Laboratory Study, eu optei por colocar o nome em inglês, o ano que eu publiquei, aqui eu dou a citação completa e aí eu consigo registrar. Também eu quero registrar minha tese. E aí, como que eu faço para registrar a tese, dissertação de mestrado, tese de doutorado? Aqui é minha tese de doutorado. Então, tem como? Tem como, isso dá um trabalho danado, gente. Tudo que a gente faz dá muito trabalho. Não deixa a coisa pendurada, né, na estante, um trabalho que não seja visto. Procure divulgar o que vocês fazem. Façam bem o que quer que seja e procure divulgar, né? E essa é uma das formas, ter o seu currículo no ORCID. Então, aqui eu posso, e aqui está. Fui lá e adicionei minha tese de doutorado, publicação defendida no ano tal, papapá, e se abrir aqui, tem lá as informações da minha tese. Aonde eu busco a tese, professora? Teses defendidas no Brasil, com curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC, todas têm um repositório institucional. Então, é só você ir lá, jogar seu nome lá no Google. O Google, lembra que eu falei, o Google Acadêmico é fantástico. Coloca tese de doutorado, Patrícia, Deto, vai aparecer essa página onde está o repositório e ele vai me pedir um URI ou URL, eu coloco isso lá, se eu quiser eu ponho aqui o resumo também. Alimente o seu ORCID com as informações. Muita coisa você vai conseguir botar no ORCID de forma eletrônica, digital, porque lá pelas conexões que tem outras, você vai colocar assim mesmo, manualmente. E aí, lembra que eu falei que se você clicar aqui, abre uma outra janelinha com as informações que você alimentou o sistema. E aí, aqui está o nome da minha tese, idioma, como que cita, descrição, país de publicação e por aí vai. E você faz isso. O que mais que o ORCID aceita? Artigo em jornal, por exemplo, uma publicação igual essa aqui que eu fiz, Praise for Abraham Rothberg, Help for the Vulnerable, blá, blá, blá. Eu publiquei no Goodwill Ambassador Newsletter for the Elimination of Leprosy. É um jornal, mas eu também tenho como ir lá e inserir. Não tem DOI, tá? Ele tem o URL, mas ele não tem DOI e tem outras informações. Revista tal, número tal, publicado em abril de 2019, e eu dou o nome da revista, dou onde que eu encontro isso na internet, que é a nossa página. E blog, professora? Blog também pode, se você escreve para um blog, alguém publicou o que você escreveu num blog, e você quer mostrar isso, né? Você fez uma revisão literária de um livro tal, publicou no blog tal. Você pode colocar isso no seu ORCID. E aí, também, mesma coisa, você vai pegar o URL, vai pegar o título, vai, enfim, pegar todas as informações que você tiver do blog, mas existe lá no seu ORCID um lugarzinho, ó, que você cadastra ou alimenta essa informação do blog, ok? Então, o ORCID ele te dá inúmeras possibilidades, assim como o Lattes também tem todos esses locais onde você pode alimentar. E livro, claro,
livro também. O livro eu vou precisar do ISBN. Esse aqui foi um livro que eu publiquei na França, então ele é bilíngue. Eu vou colocar o nome, aqui, abrindo a abinha aqui também tem o resumo do livro, tem várias outras informações, porque quando eu colocar uma informação aqui no ORCID, eu quero logo colocar o que tem de melhor aí. Se eu vou me expor, que eu me exponha, que eu faça esse serviço bem feito, né? Então, eu coloque o que há de melhor no livro. E aí eu coloco tudo que eu acho que foi importante, publicação bilíngue, nome da editora francesa, o país França, por aí vai. Ok? O livro brasileiro é de literatura. Posso? Claro que posso. Aí vai a segunda palavra-chave que me pediram, Joana d'Arc. É a segunda palavra-chave. Sim, você pode registrar o seu livro, se for um livro mesmo que não seja científico, mesmo que não seja da área. Eu posso colocar? Posso. Então, hoje a gente tem uma valorização do profissional que tem uma atividade transdisciplinar, né? Ou seja, ele consegue passear entre diversas áreas do conhecimento com tranquilidade. E se você faz isso, você toca um instrumento, se você consegue escrever para jornal, se você consegue extrapolar a sua área de atuação e também ter uma outra área, por que não vai mostrar isso? Isso é uma habilidade extremamente valorizada, né, no mundo todo. Então, vai mostrar. Vai lá registrar que você é autora de um livro, o nome do seu livro, o ISBN está aqui e por aí vai. Ok? Então, Joana d'Arc é a segunda palavra-chave. Bom, então, a gente já está próximo de terminar. Falta mais ainda uns 7 slides, mas eu acho que eu já respondi o que é ORCID, quais são as informações essenciais de um ORCID, como funciona o ORCID, né? Em que contexto usamos o ORCID? Alguma empresa pede isso? Eu vou responder no próximo slide essa pergunta. Qual o diferencial dessa plataforma para as demais? A diferencial do ORCID é que ele é internacionalmente reconhecido, ele é conectado com a sua rede social, ele é conectado, você pode ir lá no Facebook e colocar o ORCID. Então, a pessoa que está te visitando lá no Facebook, você coloca o link do ORCID e se ela tiver curiosidade de, além de te ver lá no Facebook, com as fotos, enfim, que você coloca lá, ela quiser saber também o que você está produzindo, ela pode clicar no ORCID, no ResearchGate, enfim, um comunica com o outro. Então, essa é a interconectividade e o tamanho da abrangência do ORCID, né? É o diferencial dele. Como pode ser usado em instituições do exterior? Eu vou mostrar. As pessoas realmente valorizam isso? Foi uma pergunta que me mandaram, né? Olha, o ORCID, ele tem sido incentivado e ele é utilizado pelas instituições para ranking, né? Para avaliar a métrica das universidades. Eu vou mostrar nos próximos slides. Ok? Bom, aqui. Então, esse aqui foi uma pesquisa que fizeram com 1.733 pessoas que tinham registro ativo no ORCID. E aí perguntaram para ela, quem te pediu o ORCID? Por que você fez o seu ORCID? Né? Então, foram pessoas de várias áreas, artes e humanidades, business e gerenciamento, medicina e ciências da saúde e física. Então, vou pegar aqui da medicina, que eu acho que talvez seja a maioria aqui hoje na audiência. Então, imagina aqui, 280 pessoas que tinham ORCID ativo nessa área, perguntar, para que você fez o ORCID? Ele disse que foi pelo financiador, pelo founder, né? Pelo empregador, financiador. 15,4% responderam que pela instituição, a instituição mandou que eles fizessem o ORCID. 43,6% diz que tem ORCID porque o editor da revista, né? Como eu disse, o editor do periódico, né? Ele pede, e aí você faz seu ORCID para poder submeter o seu artigo para publicação, e outros responderam que não foi nada disso, nenhuma dessas opções.
Bom, então de ORCID, o que eu tinha que trazer para vocês era basicamente isso, e o ORCID, assim como o Lattes, você vai ter que ir lá explorando as possibilidades, as potencialidades, utilizar o seu ORCID, divulgar no seu e-mail e cuidar que ele esteja conectado com as suas outras redes sociais. E aí eu vou falar um pouquinho de World University Rankings, quer dizer, a importância de ser uma universidade de pesquisa. Me perguntaram, nossa, mas para que tanta foco em pesquisa, né? Então, por quê? A importância de ser uma universidade de pesquisa. Bom, como são calculados os resultados dos rankings universitários mundiais? Os rankings universitários mundiais, para dizer que uma universidade é melhor que a outra, a fulana é a primeira do mundo, a segunda, a terceira, por aí vai, ela utiliza alguns critérios, né? O primeiro é que tem o mesmo peso que a pesquisa, que é a área de ensino e o ambiente de ensino. E a pesquisa, todos os dois contam com o mesmo peso, e a pesquisa, o volume de pesquisa e o que isso traz de recursos para dentro da instituição e a reputação. Daí, o que é uma coisa, o que é outra? Então, o ensino, ele cobre 30% do critério para dizer se uma universidade é melhor que a outra, e 67,5% do que se usa como critério para dizer que uma universidade é melhor que a outra são critérios relacionados com a pesquisa. Então, vai ser a pesquisa em si, 30%, citações, aquilo que eu falei para vocês. Da onde a gente vê que tem citação? Utilizando o ORCID, tá? Então, ele vai saber que ali naquela instituição tem mais pesquisadores que têm citações do que a outra, utilizando mecanismos que conseguem fazer métrica, ranqueamento, avaliar tudo de forma que tem essa interconectividade. E então você tem esses critérios que são importantes, que é pesquisa, 30%, citações, 30%, internacionalização, né, em 7,5%, né, e depois a receita da indústria, que é gerada através da pesquisa, principalmente da pesquisa e transferência de conhecimento, tá? Então, essa aí se dá. O ensino é o seguinte, os rankings são baseados na forte convicção de que a qualidade do ensino em uma universidade está baseada na qualidade de sua pesquisa, produção e transferência de conhecimento na universidade. Então, pesquisa é importante? Muito importante, porque ela vai refletir o ensino. Tá? Então, a métrica de ensino é medida por 5 indicadores. Então, como eu sei que o ensino daqui é melhor do que o ensino de lá? Porque pela reputação, pela pesquisa de reputação, pela proporção de funcionários para estudantes, a proporção de estudantes de doutorado para estudantes de graduação. Então, toda universidade, para ter uma reputação, ela precisa do serviço de pós-graduação a nível de mestrado e doutorado. O número de doutoramentos concedidos a cada membro da equipe acadêmica e a renda da instituição. Mas veja que ensino está muito atrelado a conhecimento e ao serviço de pós-graduação. A pesquisa. Então, se você tiver oportunidade de aprender com os principais pesquisadores, você se beneficiará tanto intelectualmente quanto na prática. Você aprenderá não apenas sobre a pesquisa que eles estão fazendo, mas também adquirirá habilidades intelectuais essenciais que lhe servirão durante toda a sua vida. Então, a métrica de pesquisa é medida por 3 indicadores. Uma pesquisa de reputação, que mostra como a pesquisa universitária é percebida pelos pares acadêmicos, renda da pesquisa, que indica a importância e a qualidade da pesquisa, e aqui, ó, mais uma vez, produtividade da pesquisa, que indica o quanto a pesquisa de alta qualidade é publicada pelos acadêmicos daquela instituição. Então, uma instituição que valoriza toda essa questão do ensino e pesquisa, ela sempre convida os seus acadêmicos e os estudantes a terem o seu currículo Lattes e também o ORCID.
Citações, como eu disse, é o impacto da pesquisa. Lembra que eu falei? Você trabalhou, você chegou a uma conclusão, você quer publicar aquele artigo e você agora quer mostrar o seu artigo e saber que ele é importante, que ele foi citado. Então, essas citações é o final de um circuito. Então, o impacto da pesquisa é um reflexo do quanto uma instituição contribui para o projeto mundial de compreensão coletiva e colaborativa do mundo. Essa contribuição é tanto uma medida de qualidade em uma universidade, quanto uma fonte de orgulho, tanto para acadêmicos quanto para estudantes. Então, a pesquisa, seus pesquisadores, os serviços de pós-graduação que geram pesquisa e trabalhos científicos dentro de uma instituição de ensino, pública ou privada, ela é motivo de orgulho pelos seus pares. O teste final da qualidade de pesquisa é o seu impacto, pois toda pesquisa visa ser influente e importante. A métrica de citações é medida pelo número de vezes que o trabalho de um acadêmico dessa universidade é citado por um outro acadêmico. Então, como eu tinha dito para vocês, é importante essas métricas e você obtém isso através das publicações e do registro delas. E a internacionalização? É um outro ponto importantíssimo. Vocês acabaram de ter uma aula com a professora Patrícia Alcântara Cardoso, que é, né, eu acredito que ainda seja, a secretária da internacionalização da UFES, né? Secretaria de Relações Internacionais da UFES. Então, as universidades não são mais comparadas apenas com as rivais em seu próprio país. As universidades líderes mundiais estão competindo globalmente, atraindo estudantes e pesquisadores de todo o mundo. Uma instituição isolada, sem conexões internacionais, simplesmente não pode se contar entre as melhores universidades do mundo, em um mundo cada vez mais globalizado, global e móvel. Móvel menos agora, né, gente? Bom, e a métrica da internacionalização é medida como? Em 3 indicadores. Proporção de estudantes internacionais e nacionais. Toda vez que a gente tem um programa de mobilidade, de ciência sem fronteiras, em que vocês vão para lá, vêm para cá e fazem conexões, isso é exatamente para fortalecer esse setor da internacionalização. Quando um professor vai fazer uma visita técnica, quando um professor de lá vem menos do que vai, né? A gente sabe disso. Né? O Brasil não é um local onde vem tantos estrangeiros assim buscar conhecimento. A gente acaba indo lá mais do que eles vêm aqui. E para nós é bom, para nós é ótimo. Toda vez que um professor vai, ele faz conexões, ele publica junto, ele procura se relacionar com equipes do exterior. E essa relação entre pessoal internacional e nacional é proporção de pesquisa que envolve colaboração internacional. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês de uma super publicação com várias, aqui eu estou aqui, né? Olha como registraram o meu nome, gente, quando eu falei lá, P. Então, aqui eu estou num artigo que foi publicado esse ano, olha quanta de brasileiros só tenho eu, e eles me registram aqui, que eu sou pesquisadora convidada da Paris-Saclay, que é enfim, esse tipo de laboratório aqui, e aqui a gente aqui, ó, pós-graduação, programa de pós-graduação, doenças infecciosas, Federal University of Espírito Santo, Vitória, papapá. E como que eles vão saber que essa pessoa aqui sou eu? Porque eu forneci o meu ORCID. Então, eu forneci o meu ORCID, então, essa publicação, pluf, já vem pela Elsevier é Scopus conecta com o ORCID e que manda automaticamente essa informação para o meu ORCID. Então, esse aqui é um bom exemplo de um trabalho bem com esse aspecto forte da internacionalização, e olha como ele traz no resumo do trabalho. Este artigo escrito por uma coletividade internacional, uma coletânea, Collective of International Researchers. Então, isso aqui é muito importante para a universidade. Poxa, até que eu passei, eu tinha pensado de falar em 40 minutos, já vi que eu já passei.
E 2 slides para acabar. Enfim, então é isso. Então, aqui a gente já falou o que a gente utiliza para o ranking, e aqui é um espiral de benefícios da pesquisa. Pesquisa, citações, relações internacionais, traz para a instituição, reputação da universidade, é o que a gente chama de uma espiral de benefícios. Bom, obrigada pela atenção e gostaria de agradecer a Simon Collin por alguns slides. Muito bem, espero que vocês tenham aproveitado a apresentação e estou aqui para responder algumas perguntas. Vejam bem, hein? Não sou especialista em ORCID. Trabalhei um pouquinho esse tema para trazer para vocês. Né? Vamos deixar isso bem claro. Cuidado aí com essas perguntas muito específicas. Professora, pode ficar tranquila, a palestra foi ótima. Primeiramente, muito obrigada pela presença. Sem palavras, eu tenho que agradecer tanto a sua presença quanto a da Patrícia Cardoso. Ter escolhido boas pessoas, pessoas que, mais do que falar de currículo técnico, poderiam falar de experiência de vida, foi uma prioridade na escolha dos palestrantes. Gente, a gente vai fazer a sessão de perguntas, tá? A gente já recolheu algumas perguntas que estavam no chat, então se vocês tiverem mais perguntas, por favor, coloquem, que a gente vai passar para a professora Patrícia. Professora, e depois fiquem aqui porque a gente tem mais alguns recadinhos para dar para vocês, tá bom? Então, professora, você quer que a gente fale as perguntas ou você quer você mesma ler no bate-papo e responder? Pode ler. Pode ler? Então tá bom, a gente vai revezando, pessoal. Professora, a primeira pergunta foi: quais as vantagens / diferenças do ORCID sobre ResearchGate, Loop e Scopus e vice-versa? Tem alguma coisa que torne ele mais preeminente que os demais? Não, são coisas diferentes, né? O ORCID, ele é, como eu falei, ele se equipara ao currículo Lattes, né? Ele não é, se a gente for fazer uma comparação, né? O ResearchGate, ele é uma rede social com uma possibilidade de você ter ali o seu trabalho, né? Então, você vai lá, lembra que quem está me ajudando lá no material do livro, eu falo, vai lá no ResearchGate, você se comunica com o autor, você se aproxima do pesquisador, e ele tem exposto ali o trabalho, e ele tem aquele feed, né? É totalmente diferente do ORCID. O ResearchGate, ele tem aquele feed, se você for lá igual, tem o Facebook, por exemplo, ele tem aquele feed de notícias em que ele vai passando ali as publicações, você tem como compartilhar, né? Você clica lá no share, você coloca o seu artigo lá e você pode compartilhar e mandar para as pessoas. O ORCID não tem isso. O ORCID, ele não fica, você não fica mandando para ver você. Se você quiser que alguém veja o seu ORCID, ou se você quiser ver o ORCID de alguém, você vai lá especificamente e manda. Mas você não fica do ORCID mandando um artigo ou outro para fulano ou beltrano, entendeu? Então, que é diferente do ResearchGate, por exemplo. O ResearchGate é uma página de conexão entre pesquisadores e suas pesquisas, né? Como se fosse uma rede profissional. Assim, parece um pouco com o LinkedIn, mas o LinkedIn é coisa... mas o LinkedIn é outra coisa. O LinkedIn se compararia a um Instagram profissional, por exemplo, né? Que você fica lá, like. O ORCID não tem nada de você curtir nada, assim como o ResearchGate. O ResearchGate, ele tem uma métrica, desculpa, o ResearchGate tem sim, que é aquele recomenda, que você recomenda ou não. Tantas pessoas recomendaram o seu trabalho. O ORCID não tem nada disso, não tem ninguém que fica lá te clicando, se gosta, se não gosta, ou isso ou aquilo, entendeu? Recomendando. Então, são coisas diferentes. O ORCID é um currículo, né, eletrônico com 1000 possibilidades. Só que a diferença dele do Lattes, porque o ORCID é internacional, e ele é interconectado. Você pode ali jogar, ter essas opções de você... como eu mostrei aquele gráfico de fazer conexão com sua rede social, inclusive, que, por exemplo, o Lattes não tem. Então, a próxima pergunta é aqui no ORCID.
o fato de eu ser médico, ter trabalhado em certo local, já conta? A pessoa, no caso, ela não fez nenhuma pesquisa, e também se é interessante para quem vai estudar e trabalhar fora. Eu acho que pelo fato de ser internacional, já deve agregar, né? Então, eu acho o seguinte, se você tem que fazer um currículo, né, você não tem muito tempo na vida, já tem que estudar, aí, blá, 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 ainda quer morar fora, você ainda tem que aprender língua, um monte de coisa. Então, se você tiver que fazer uma opção, para fazer um currículo, faça no Orchid. Porque, como eu disse, o Orchid já organiza para você, ele formata para você, ele conecta para você, e ele imprime se você precisar do currículo impresso, ele copia se você precisar mandar para alguém. Então, igual ele perguntou assim, eu sou médico, eu quero registrar os locais que eu trabalhei, dei plantão, 6 meses, não sei aonde, fui voluntário, não sei de quê, né, organizei a liga acadêmica, papapá. Tudo isso tem como você inserir no Orchid. Então, emprego, tem lá setor de emprego, hospital, São Lucas, Vitória, função, plantonista, qual setor, sei lá, clínica médica, UTI, Covid, UTI da Covid, blá, 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 de quanto a tanto. Então, isso tudo tem lá. É o mesmo formato que você teria dos outros, no caso, para médico. Eu hoje, é lógico que assim, como vocês me pediram, eu até tenho meu currículo, mas eu hoje, eu diria, eu nem teria feito, se alguém tivesse me falado isso antes, mas o Orchid é mais recente, eu já fiz o meu tem muito tempo. Orchid de 2012 para cá. Mas se você hoje tiver que escolher, nem perca também o Word, precisa ficar mexendo com isso. Vai lá no Orchid, registra, você fica muito mais organizado, você se mostra mais conectado com o mundo, o formato dele é mais moderno também, enfim, tem uma infinidade de vantagens dos outros. O que mais aí, Michel? Tem mais algumas perguntas aqui. Tá. Professora, na hora de adicionar o artigo, pede o tipo de identificador e o valor do identificador. Valor de identificador. O que é isso? Esse daí é no caso de você não ter conseguido uma outra forma de acrescentar, naquela inserção manual. Esse identificador, ele depende. Se você consegue tirar ele lá do PubMed, ele tem o identificador lá do PubMed, você só copia. Agora, se nós estamos falando de algo que foi publicado recentemente, pode ser que tenha o DOI, se não o URL, ou aquele, lá no PubMed ele tem assim, PII, que é o identificador, você cola aquele número ali. Deu o clique lá, não salvou, não funcionou, o Orchid é tão interessante que mesmo você copiando todos os identificadores que estão aparecendo lá, você chegou no Google Scholar, procurou os identificadores lá, colocou, não funcionou, o Treco não fez a retroalimentação do seu artigo, não tem problema, copia aquilo ali, cola lá, põe lá no formato Vancouver, o que for, citando, e cita lá. Né? Achou onde? Na página tal, bota o URL de onde achou também, documenta de todas as formas que você puder, né? E no final das contas, se a pessoa que está te selecionando tiver dúvida, ele vai, tá bom, me manda esse artigo aqui, você tá lá e mostra, né? Mas lembre que a boa-fé é presumida, né? Hoje em dia, ficar mostrando certificado daqui e dali, você pode guardar todos os certificados, deve, né? Mas a boa-fé é presumida. Obrigado, professora. A próxima pergunta é se o Orchid tem relevância para residência e pelo fato dela fazer conexão com outras plataformas, eu preciso preencher todas da mesma forma ou se pelo fato delas estarem conectadas já só precisa preencher em uma e as outras puxam os dados. As outras puxam os dados. E Nem também pelo fato dela, eu acho que por ser internacional, não sei se a residência aqui vai contar, acho que talvez preferissem o Lattes ou alguma outra coisa, né? Olha, depende da instituição de ensino, né? Então, por exemplo, se for para a USP, pode ser que, dependendo do serviço, for um serviço muito marcado pela pesquisa, pode ser que o cara te pergunte, você tem Orchid, né? Então, pode ser. Então, um serviço que tenha pós-graduação muito forte, que são competitivos, que estão sempre
né, incentivando os residentes a publicações e tudo, pode ser que ele tivesse. E aí, você já tem ORCID? Mas se você chegar lá já com um artigo publicado, e dependendo da revista, você tem que ter ORCID. Então, vai ser até antes de chegar lá. O que acontece é que muitas pessoas vão lá, fazem o ORCID só para ter aquele número para mandar para o periódico. E não vão lá no ORCID e preenchem. Então, tem o ORCID que é só para mandar para a revista quando for publicar, mas esquece de ir lá no ORCID e realmente alimentar com as suas informações. O que eu estou dizendo a vocês é que o ORCID ele é mais solicitado para quando você vai publicar, sim, como a gente viu na estatística. Mas eu estou trazendo para vocês coisas que nem eu sabia, né, que o ORCID dava tantas possibilidades, e hoje eu escolheria o ORCID. Para fazer currículo, tá, gente? Então, para fazer currículo e ter conexão. Lógico, o Lattes ainda não tem jeito. Se é brasileiro, vai ter que fazer Lattes. Brasileiro tem que fazer Lattes. Então, se você for pedir ali bolsa acadêmica para isso, ou para aquilo, mestrado, no Brasil, eles vão te pedir o Lattes. Mas eu faria o ORCID, claro, com certeza. A outra pergunta que o Michel falou, eu preciso fazer o Researcher ID, por exemplo, né? Que é da Web of Science. O Researcher ID, eu preciso fazer se eu tiver ele já preenche automaticamente o outro? Não. Você vai ter que... O único que tem um feed automático é o Google Acadêmico, porque o Google captura tudo. Se aparecer o seu nome na web, ele captura. Ele é um papa tudo, não perde nada. Só que também tem o Google Acadêmico, ele tem um problema do homônimo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Patrícia Duarte Depp, se você botar no Google Acadêmico, vai vir tudo que eu fiz lá, até coisas que eu nem imaginava, eu fiz esse teste, nem lembrava. Só que vem também um monte de Patrícia Duarte, que não sou eu. Eu fiquei até surpresa. Patrícia Depp, não, só achei eu. Mas Patrícia Duarte, eu achei umas 15 em universidades acadêmicas e tal. Então, assim, e DEPS também em alguns lugares é como se fosse departamento de sei lá o quê. Então, ele mistura, o que não acontece no ORCID. O ORCID, uma vez que você tem aquele número, ele é só seu e não vai vir nada ali que não seja você. É diferente, né? É um diferencial. Então, eu não posso confiar no Google Acadêmico. Se eu quiser fazer um download, eu vou ter que ir item por item, selecionando para ver quem sou eu, se sou eu mesmo. Então, ele não, como eu falei, ele não é único seu. Ele mistura todo mundo ali. Eu lembro que um amigo meu, que está formado, ele fez a alusão de que o ORCID, na verdade, ele era o CPF do mundo acadêmico, enquanto os nomes têm os homônimos. Acho que é ótimo. Tem mais duas perguntas. Uma digital, é isso mesmo, como se fosse. Tem mais duas perguntas. Se alguém tiver mais uma pergunta, pode ir mandando que a gente vai respondendo, mas já vou avisar para depois, quem puder, ficar um pouquinho depois da sessão de perguntas, tá? Para a gente poder fazer alguns recados finais do dia. A pergunta é se o SSN entra como identificador, e também a outra pergunta é se serve para outras áreas da saúde. Tem a mesma relevância? Eu acho que vale para qualquer área, fora da saúde até, não? Não, o ORCID ele é multidisciplinar. É qualquer, como eu disse, ele é um sistema de currículo para a área médica, da saúde, física, literatura, qualquer área do conhecimento, qualquer profissão. Eu sou contador. O ORCID serve para mim? O ORCID vai servir para você, principalmente se você for morar fora e for atrás de emprego, ou pós-graduação, ou você quiser fazer um aperfeiçoamento disso, daquilo. Então, você pode usar o ORCID para montar seu currículo ali. Eu sou escritora, sou da área da literatura. Claro que o ORCID serve, ele tem todas as possibilidades. Lá tem para registrar palestra, como eu já disse, né? Blog, artigo isso, artigo daquilo, qualquer tipo de produção, científica ou não, artística. Eu sou bailarina do grupo tal. Cabe a apresentação da bailarina do grupo tal lá no ORCID. Então, ele serve para todas as áreas e essa diferenciação você vai, na hora que começar a colocar seus trabalhos ali, você vai ver que tem todas essas possibilidades. É lógico que o mais complexo é a área acadêmica que gera publicação, porque aí ele faz essa captura, mas é qualquer área do conhecimento, de qualquer área profissional. Perfeito.
Professora, acabaram as perguntas. Então, eu vou mais uma vez agradecer por você ter aceitado o convite, agradecer por outras oportunidades que você vem também dando para os alunos durante essa quarentena. Eu acho que isso tem que ser destacado. É muito importante a gente ter professores continuativos apesar do caos e instruindo a gente, ajudando a gente a continuar com a produção científica. Então, nosso muito obrigada. E muito obrigada, a palestra foi ótima. Tenho que agradecer a você, tenho que agradecer a Patrícia Cardoso. E tenha um bom final de semana. Tem alguma mensagem aí que você... Bom final de semana? Desculpa, uma boa semana. Tá começando. É a quarentena, né? Tudo igual. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. A gente aprende muito quando a gente precisa ensinar, né? Então, é bem interessante isso. Então, quando você me pediu, a Thaís, alguém que me ligou, e eu falei, ai, meu Deus, para que estão querendo isso? Mas na hora que eu comecei a ver, eu falei, minha Nossa Senhora, é um mundo. Então, eu até peço desculpa se eu não consegui alcançar tudo, mas eu acho que 90% está aí, vocês conseguem ir lá e explorando isso daqui e dali. Também não sou só eu que faço companhia a vocês, eu sei que a gente tem um grupo de professores que estão, mas vocês também fazem companhia para mim, pelo menos, né? Não deixando a gente ficar aqui no TED sozinhos em casa. Tá ok? Eu também agradeço. Obrigada. Então, tá? gente... Posso sair? Pode. Beijo. Tchau, beijo. Tchau. Você vai falar alguma coisa? Eu posso falar? Pode falar. Ah, tá. Tudo bem, gente? Boa noite. Enfim, tem algumas coisinhas para falar para vocês. A primeira de todas é agradecer a presença. Eu estava conversando com o Michel que acho que se a gente tivesse colocado essa palestra dentro da UF, seriam 2 auditórios cheios, porque a gente está mantendo uma audiência sustentada de mais de 200 pessoas, na verdade, e é com muita alegria mesmo que a gente pode falar isso. É uma coisa que não seria possível no nosso espaço físico, então acaba sendo um momento positivo, né, de todo esse momento do Covid. Eu agradeço a presença de vocês, principalmente porque se a gente publicasse esse conteúdo como formato de vídeo, talvez ele não teria tanta dinamicidade, e o mais importante da participação de vocês são as perguntas, porque é isso que ajuda a gente a construir um conteúdo mais completo. Até porque esses conteúdos que a gente resolveu abordar aqui são conteúdos que eu, pelo menos na minha vida de acadêmica, quase não tive instrução. Então, quando a gente recebe um feedback para vocês, de vocês, que a palestra foi muito boa, isso deixa a gente, assim, radiante, sabe? Então, eu quero agradecer aos feedbacks positivos e também agradecer às críticas, porque é a primeira vez que a gente está fazendo um evento desse. Então, tem muitas coisas a serem lapidadas. A gente está atento a questionamento de vocês em relação à presença, tá bom? A gente está tentando ver outras formas de fazer isso. Se vocês quiserem darem sugestões práticas, a gente lê os comentários já do chat. A gente vai estar recebendo comentários pelo Instagram, por e-mail, pelo grupo do chat. E, no geral, eu vi que 2 estratégias foram abordadas, né, novas estratégias. A primeira era a questão de formulário. A gente acredita que a questão do formulário é inviável, porque ela não é uma aferição presencial. Então, você poderia muito bem não estar vendo a palestra e preencher o formulário, a gente não tem indício nenhum de que você fez isso, entendeu? E a intenção da palestra é oferecer conteúdo, não certificado. Então, a gente quer dar o certificado, que é esse bônus, né, de quem está aqui ajudando a gente a compor o conteúdo ao vivo, para quem de fato estava presente, tá bom? E outra questão também, isso eu vou deixar em aberto, a gente pode discutir isso nos grupos. A gente replicou o modelo de palavra-chave, porque eu, Fernanda, já participei como palestrante da CPJ, não sei se alguém conhece, a Conferência de Protagonismo Juvenil, é uma conferência que acontece anualmente, online. E eles usam um modelo de 3 palavras-chave, então a gente copiou esse modelo de lá, mas se tiver algum outro modelo que vocês conheçam, a gente já também viu outras pessoas fazendo o modelo de tirar print da tela e publicar no Instagram. A gente acha que às vezes isso acaba sendo um pouco incômodo para vocês, inconveniente, sabe? Tipo, tirar print, ficar dando spam no Instagram. A gente não gosta muito de fazer isso, então a gente também não queria transferir esse fardo para vocês. E por e-mail talvez seja uma coisa relevante, muito embora a gente esteja meio sobrecarregado no e-mail ultimamente. Mas qualquer outra sugestão, só deixando claro, a gente leu as sugestões, formulário não, infelizmente não é uma opção, mas as outras 2 a gente pode conversar, a gente quer ver o que for mais confortável para vocês. E, por favor, fiquem atualizados no e-mail, a gente está mandando os links bonitinhos todos os dias. Não tem jeito, a gente vai se adaptando. A primeira vez que eu tentei mandar e-mail, eu fiz um código de programação para poder mandar e-mail, ficou uma bagunça, até que a gente encontrou o MailChimp e tal. E é isso, fiquem atentos nas redes sociais e nos e-mails. Nossas redes sociais são LACAP UFES. E eu vou me promover aqui, que eu tenho um Instagram também, que é MedFebs, então quem quiser me acompanhar lá, pode acompanhar. Só falar aqui rapidinho também. Gente, obrigado pela presença
E eu também queria dar uma dica para vocês não se prenderem apenas aos eventos online. E se vocês puderem, procure esses professores, porque nessa quarentena tem tanta gente querendo publicar coisa. Sim. Então, se você falar, pô, professor, posso ajudar com alguma coisa? Com certeza vai ter algum professor que vai querer publicar alguma coisa, então aí já vai contar com uma coisa bem mais importante do seu currículo e, pô, você vai ter tanto tempo para fazer, já que não está fazendo nada assim praticamente, além das aulas, que possivelmente um monte de gente está tendo. Então, é isso, gente. Momento único para vocês estarem isolados de produção científica, porque normalmente você só teria uma oportunidade como essa nas férias, entendeu? Então, aproveitem, gente. Eu falo isso muito no Instagram, tenta fazer a flor nascer no meio do esterco. Espero que o evento esteja sendo uma flor para vocês no meio desse caos do Covid. A gente agradece muito a presença, tá bom? Vamos encerrar por hoje e obrigado por tudo. Beijinho, até amanhã. Até amanhã, gente.